Perguntas e respostas, prof. O que eu posso fazer com uma criança de 3 anos de idade que já tem ali um histórico na escola e as professoras acreditam que não vai ter solução? O que essa criança faz? Ela cospe nos outros, ela xinga, ela se comporta mal. Então, o que a gente pode fazer com essa criança? Se não adianta falar com a família, né? Então, essa professora que trouxe esse relato pra gente da FIMP estava pedindo ajuda, porque acreditava que não adianta, então, realizar um trabalho com essa criança se a família não vai cooperar. Mas existe sim, gente, um caminho para isso. Entendendo que nós, pedagogos, nós estamos trabalhando ali em um campo limitado, né? De impacto, então não adianta a gente imaginar que a gente vai resolver a vida dos outros, a gente não tem esse papel, mas nós podemos sim ajudar a criança nesse momento que estamos atuando enquanto professores dela, tá? Eu vou explicar para vocês uma técnica que é muito interessante, que na verdade eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira e dá muito certo para jovens, né, e pequenos. É o detetive duas caras. O que significa essa ferramenta detetive duas caras? Essa criança que está com esse comportamento, ela provavelmente está com o objetivo equivocado chamado de vingança. Então ela está se sentindo muito magoada e ela vai retornar essa mágoa pra gente, ela vai tentar magoar a gente também, tá? E ela acredita que ninguém é capaz de gostar dela. Essa é a crença, né, que a gente consegue decifrar a partir do comportamento que ela apresenta, tentando afastar tantas pessoas. E então, a partir disso, nós temos que entender alguns objetivos. Essa criança, ela provavelmente, ela precisa que o sentimento dela, que a mágoa dela seja reconhecido, seja validado. Sabe quando a gente machuca, a criança cai, machuca, a gente fala, ai, não é nada, vai passar. Por quê? Não quer dizer que a gente acredita que não foi nada. Nós sabemos que doeu, mas nós não gostamos de lidar com o choro, nós não gostamos de lidar com a dor. Então nós temos um comportamento de tentar esquivar, né, de mudar de assunto. Mas essa criança, por exemplo, quando a gente faz isso, a gente não está validando o sentimento dela. Ela pode acreditar que a gente não está entendendo que realmente está doendo, que a gente não está acreditando nela. Então ela tem uma mágoa, né? Uma mágoa muito forte, pode vir da família. E vamos entender qual é a nossa atuação com essa mágoa na escola. A primeira pergunta que eu fiz foi: em quais momentos que essa criança começa a cuspir, começa a se comportar dessa forma inadequada, né? Apresentar mau comportamento? É a primeira investigação que tem que fazer, porque você tem que encontrar a fonte. Você tem que encontrar a mágoa da criança. E a partir daí, encontrando a mágoa, se for em um momento de convivência, que provavelmente vai acontecer até nós adultos, né? Então, na hora da convivência, a gente se encrenca, a gente fica chateado, a gente interpreta errado, com a criança é a mesma coisa. Aí, olha o que a gente pode fazer, certo? Estamos aqui com a criança, ela foi, mostrou ali uma raiva, começou a cuspir, começou a se comportar mal, no momento de brincadeira. Aí entra o detetive duas caras. E por que eu dei esse nome de detetive duas caras? Porque nessa proposta, né, você provavelmente vai achar um pouco estranho. Quando eu apliquei essa ferramenta na frente de outras professoras sem explicar, enquanto eu era coordenadora, causou estranheza, né? Mas depois no final todo mundo entende. Mas no início é, nossa, o que você tá fazendo? E o que é? É assim, ó. A gente vai e chama, então teve duas crianças, né? Então teve a criança que cospe e a criança que recebeu o cuspe. Pega a criança que cospe, né? Aí você vai falar com a criança que cospe, ou com a outra primeiro. Você escolhe com quem você vai falar primeiro. E aí, para as duas crianças, você vai ficar do lado delas, no início da conversa, porque você é um detetive. Então você vai chegar e falar assim: Aninha, vamos fingir que o nome dela é Ana. Aninha, o que aconteceu? O que a Carol fez que ela te irritou? O que ela fez, hein? Me conta, não acredito, ela deve ter te irritado. Primeira vez que você fizer essa pergunta, mostrando ali um apoio moral para a criança que agrediu, que se comportou mal, ela vai com certeza achar muito estranho, vai ficar desconfiada. É capaz que ela não converse com você, não conte a verdade para você nesse dia, mas continue persistindo.
A ideia é que ela chegue e desabafe com você, igual uma amiga, fala, ah, sabe o que que é? Eu já escutei coisas absurdas, né, nessa ferramenta Detetive Duas Caras. Muitas vezes, às vezes a briga tá no campo do imaginário, por causa de uma brincadeira, ele confundiu a fantasia com a realidade. Então você vai perguntar isso, ela vai te contar o que aconteceu. Na hora que ela te contar o que aconteceu, você vai ter que tentar decifrar qual foi, será, o sentimento que ela teve, qual foi a dificuldade que ela teve, e aí você explica. E nessa hora você não vai ficar do lado dela, achando que foi certo ela cuspir pra sempre, porque não foi certo. Então você vai ajudar ela a entender. Ó, ai, Aninha, ela fez isso com você. Sabe o que eu tô achando? Será que você não sentiu ciúme, né? Porque ela foi brincar com outro amigo e ela deixou você e você queria muito essa brincadeira? Ela é muito sua amiga, né? Olha, você tem que se acostumar. Eu tenho ciúme das minhas amigas até hoje. Sabe o que eu faço quando eu tenho ciúme? Então, você se abriu, você expôs seu sentimento, você vai dar uma dica pra ela, você vai explicar como que ela pode reagir quando ela sentir ciúmes novamente. Aí você vai falar, tá, se vai ser só ciúme, não vai ser. Então você vai trabalhar ali, com certeza, por um período com essa criança, ajudando ela a entender os sentimentos que ela tem, em quais situações, e o que ela pode fazer com isso. Então você vai ajudar essa criança a se conhecer e a melhorar, você vai encorajar a criança a melhorar o comportamento. Depois você vai fazer com a criança que foi cuspida. Então você vai chegar, Carol, o que que aconteceu? A Ania te cuspiu, o que que foi? Como você está se sentindo? Aconteceu alguma coisa? Então você vai acolher essa criança. Com certeza ela não vai, se nem você de fora entendeu por que que a minha cuspiu nela, ela pode estar se sentindo muito mal. Então você vai e aproveita, né? Então por isso que eu gosto de falar com quem agrediu primeiro, com quem se comportou mal. Depois eu vou falar com o seguinte. E eu falo, né? Então, vocês estavam brincando? Então escuta. Não chega com a resposta pronta, senão você não vai ajudar ela a entender. Ela pode achar que o seu raciocínio faz sentido, mas ela não vai construir esse raciocínio. E aí pode não fazer sentido para ela a longo prazo, só a curto prazo. Então, deixa ela comentar e aí você ajuda ela. Será, então, que a Aninha não ficou com ciúme? Aí você conta, quando eu fico com ciúme, Bibi, mas quando uma amiga minha fica com ciúme, e eu vou e explico pra ela. Eu falo, olha, se você fica com ciúme, que você quer brincar comigo, conversa, me chama, me avisa, né? É claro que elas são crianças bem pequenas. Não estamos dizendo que elas vão conseguir ser as pessoas mais bem resolvidas do mundo, mas acredite, a gente começa a mudar muito. A gente está plantando ali uma sementinha, um aprendizado que vale para a vida inteira, e eles começam sim a reproduzir os nossos comportamentos e criar as suas próprias habilidades, os seus próprios meios de resolver os seus problemas sociais. Gostou? É a técnica Detetive Duas Caras. E o maior chamado dessa técnica é: escute quem está se comportando mal e ajude ele a aprender. Também escute quem foi vítima, né? Mas não trate ele como vítima. Ajude ele também a entender os desafios dessa convivência. Tá certo? Se gostou, fala pra gente aqui nos comentários. Se tá com alguma dúvida, chama que a gente vai resolvendo um passinho de cada vez, tá certo? Até mais!